minha tela com vocês. Alô? Alô, tudo bom, Vitor? Tá me ouvindo? Ah, então tá bom. Ouvindo? Tô te ouvindo, baixinho, mas tô. Beleza. Então tá bom, vamos lá. Olha só, vocês estão vendo minha tela aqui? Vocês sabem quem que é esse cara que tá aqui na minha tela? Bloco de notas. Bloco de notas. Por que eu abri o bloco de notas? Porque lá atrás, as primeiras linguagens de programação que a gente tinha, a gente programava no bloco de notas. Tá? Então, toda a programação que eu ia fazer, eu ia definir no bloco de notas. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, da apostila, quer ver? Eu ia fazer o programinha que nós vamos fazer hoje na aula e ele ficar assim, aqui no bloco de notas. Using system. Using system collections generic. Using system.data. Using, e aí por aí vai, using várias coisas. E aí eu vou fazer assim, ó. Namespace form public static, não, public partial class form 1 form olha a trabalheira para fazer esse código, gente. Vocês estão vendo que está tudo da mesma cor? Sim. Sim, né? O que aconteceu? Uhum. Não é muito prático. E aí o pessoal deixou de usar o bloco de notas e começou a usar esse cara aqui, que é o Notepad++. E toda essa parte aqui de fazer ficar mais para frente, ele faz sozinho para mim. Eu não preciso ficar fazendo item por item. E se eu salvar informando para ele qual é a linguagem que eu estou usando, ele deixa coloridinho. Oh, bem melhor, mais fácil de enxergar as coisas, vocês não acham? Deixa eu marcar aqui que o João Vitor também chegou. João Vitor não, João Cosmo. João Cosmo. O que acontece, gente? Esses aqui são formas, você ainda pode programar usando o bloco de notas, usando o Notepad++, mas não é a maneira mais prática que nós temos de programar. Para programar de uma maneira mais prática, nós temos umas ferramentas chamadas... Agora eu vou anotar aqui, vamos lá. IDE. Vocês já ouviram falar de IDE? Vocês sabem o que é uma IDE? Não. IDE significa... Cadê aqui? Interface of Development. Olha que bonito, hein, gente? Environment. Olha que bonito. Vocês sabem o que isso significa? Não. Traduzindo para um bom português, interface é uma coisa visual, é algo que eu consigo visualizar. Development é desenvolvimento. E environment é meio ambiente. Então, é um ambiente de desenvolvimento visual. Ou seja, eu enxergo o que eu estou fazendo.
E normalmente, junto com as IDEs, a gente tem um outro negócio que é o SDK, que significa System Development Kit. Ou seja, é um kit de desenvolvimento de sistema. Para que serve isso? Para ele pegar aquele código que eu escrevi e transformar ele em um executável. Porque é o seguinte, quando você escreve um código e você testa na sua máquina inicialmente, ele ainda não é um executável, ele não está salvo e instalado, ele está testando um código. Só que se eu quiser entregar lá para o Vitor, para ele instalar no computador dele, não adianta eu mandar para ele o código, eu tenho que mandar o executável. Então eu preciso transformar isso num executável. Esse executável, na maior parte das vezes, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma máquina virtual de leitura do código. Então ele vai criar como se fosse uma máquina dentro do seu computador ou do seu celular. Tá? Então, por exemplo, quando você roda um programa feito, por exemplo, numa linguagem chamada Java, o que o Java faz? Ele cria uma máquina virtual dentro do seu computador e dentro dessa máquina roda o programa. Certo? Até aqui tudo bem? Eu trouxe para vocês darem uma olhadinha, algumas IDEs. Então, essa IDE que vocês estão vendo aqui, ó, é o NetBeans. Ela é uma IDE muito boa para quem quer programar em Java, certo? Que não vai ser o caso do nosso curso aqui. Mas que vocês também podem, e se me permitem, devem buscar aprender, porque é uma ferramenta muito potente. E detalhe, gente, com Java eu consigo desenvolver aplicação para computador e para celular. Certo? Vou até fechar ele aqui para liberar memória RAM do computador. Não salvar. Esse aqui a gente deixa aberto se precisar anotar. Esse cara aqui é o Android Studio. O Android Studio, o nome já deixa bem claro, é para desenvolver para qual plataforma, gente? Android. Para o Android. Simples assim. Qual que é a vantagem dele, gente? Ele é um sistema oficial do Android. Então, tudo que sai novo do Android, ele já recebe atualização automaticamente. E isso é muito bom. Desvantagem. Eu só consigo programar para o Android. Tá? E aí, já pensou se eu quero fazer um aplicativo de celular? Eu vou fazer um que só roda no Android? Ou o ideal é eu fazer um que roda Android e iOS? Para eu atingir mais público. Tem que fazer um que roda os dois, né? Um que roda os dois. Então, esse aqui é só quando eu quero fazer uma ferramenta específica, só para Android. Esse outro cara que está aqui, ó, é o... Cadê? Como que ele chama? Ele é da JetBrains, ele é o PyCharm. Tá? Deixa eu escrever o nome dele aqui para vocês verem. PyCharm. Tá? Ele é uma IDE para a gente trabalhar principalmente com uma linguagem chamada Python. O Python é uma linguagem muito simples de se escrever, mas é uma linguagem muito poderosa. Ela serve tanto para aplicativos mobile quanto para aplicações desktop, só que ela tem uma coisa muito legal. É uma das ferramentas mais utilizadas para quem quer trabalhar com inteligência artificial, gente. Tá? Então, esse cara aqui é para escrever programas em Python e ele é muito usado para inteligência artificial.
Beleza, vamos fechar mais ele aqui. E por último, temos o cara com o qual nós vamos trabalhar aqui no curso. Este aqui é o Visual Studio. Vocês conhecem o Visual Studio? Já ouviram falar dele? O Visual Studio ele é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Microsoft. E ele tem duas versões. Ele tem a versão gratuita e ele tem a versão paga. A versão gratuita, também chamada de versão da comunidade, é uma versão que não vai ter, obviamente, 100% das ferramentas. É o que a maioria das pessoas que está aprendendo a desenvolver usa. Por quê? Porque você não vai pagar uma mensalidade da licença dele, que é cara. Quer ver? Vamos lá. Só para a gente ver quanto está. Microsoft Visual Studio. Então, vamos lá. Olha só. Vamos ver aqui os preços, se eu tenho aqui a informação de preços. Downloads. Eu tenho o de comunidade, que é gratuito para sempre. Os outros dois, que é o profissional e o empresa, eu tenho uma avaliação gratuita, certo? Vamos ver se eu tenho preços aqui, vamos ver. Se ele conta pra gente. Então, olha só, vamos lá. Tá abrindo aqui. Se você quiser comprar o de empresa, a licença sai R$ 2.999, porque está em promoção. E se você quiser comprar o profissional, R$ 2.199, porque está em promoção. Eu não sei vocês, eu não tenho esse dinheiro para comprar isso aqui no meu momento de vida atual, tá? Então, nós vamos usar o gratuito. Depois, quando as aulas voltarem presenciais, eu vou ensinar a baixar e instalar o Visual Studio, tá? Então, olha só, esse aqui é a tela inicial dele. Eu vou criar uma aplicação. Então, eu vou vir aqui, ó, posso vir em Arquivo, Novo, Projeto. Posso usar o atalho Ctrl+Shift+N, ou eu posso vir aqui, ó, Novo Projeto. Então, vamos lá, Novo Projeto. Qual é o legal do Visual Studio? Eu consigo fazer programas desktop e celular, ou seja, computador, celular. E o do celular eu consigo fazer para Android e iPhone. Opa, vi vantagem agora, hein? Uma ferramenta só, dá para fazer para os dois, só alterando alguns pedacinhos do código. Isso é muito bom, é muito positivo. Então, criar um novo projeto. Olha só. Aqui é a tela de selecionar um novo projeto. Eu posso vir aqui selecionar qual é a linguagem que eu quero usar. Se eu quero todas, C#, C++, F#, Java, JavaScript, linguagem de consulta, Python, TypeScript, Visual Basic e XAML. Nós vamos criar uma em C#, certo?
Aqui, qual é a plataforma que eu quero usar? O Android, o Azure, que é uma plataforma de inteligência artificial da Microsoft, iOS, Linux, macOS, tvOS, Windows e Xbox. Aliás, gente, vocês sabem o que é OS? Quando aparece assim? Não sei. OS Não. é de Operational System, que é o sistema operacional, ok? Eu posso, inclusive, desenvolver aplicativo para Xbox, hein, gente? Incluindo jogos. Nós vamos deixar aqui para o Windows. E o que acontece? Quando eu seleciono aqui, ele filtra as opções que nós temos, certo? Nós vamos criar uma aplicação com Windows Form Application. Só que como o meu está traduzido, eu vou colocar aqui formulário, tá? Então, aplicativos do Windows Forms, que é um formulário que eu quero, do tipo .NET Framework. Esse cara aqui, ó, é um aplicativo para a área de trabalho do Windows. Selecionei ele, próximo. Ele vai me pedir agora para criar um nome do meu projeto. O nome do nosso primeiro projeto vai ser, deixa eu ver se a apostila pede algum nome específico aqui. Vamos chamar ele de Projeto 1. Tá? Aqui ele está me falando aonde vai ser salvo. O nome da solução do programa e qual o framework que nós vamos usar do .NET. Framework é a ferramenta de trabalho. Quanto menor o número, mais antigo. Eu não vou ter todas as atualizações ou possibilidades. E quanto mais nova, talvez eu não atenda todo mundo que eu poderia atender. Então, nós vamos trabalhar com a 4.5. Certo? Então, vamos lá. Criar. Eu preciso dar uns minutinhos, que ele vai criar aqui essa ferramenta. Ó, tá criando. Então, criando o projeto 1. E ele vai criar uma ferramenta visual. O que é uma ferramenta visual? É uma ferramenta que vai me permitir arrastar e soltar componentes no programa e depois programar só aquilo que já foi arrastado. Eu não vou ter que criar. Porque olha só, gente. Quando eu venho aqui, né, quando eu estou programando na mão, na unha, se eu quero criar um botão, eu tenho que criar o botão, o código para um botão. Tá? Aqui não. Aqui no Visual Studio, para criar um botão, eu vou selecionar um botão, um ícone de botão e arrastar onde eu quero. Ó, bem mais fácil. Né? Mais ou menos igual a gente fazia lá no App Inventor. Tá? Lembra que a gente pegava, selecionava, arrastava, soltava, só organizava? Aqui vai ser a mesmíssima coisa, ok? Então, vamos lá. Ó, ele já mudou a tela, significa que ele já está terminando aqui de criar a minha aplicação. Todo framework faz isso? De O quê? arrastar? Fazer Todo o quê? framework faz esse processo de ele criar tudo já, botão, a Olha, interface? mais ou menos. Aquele que eu mostrei de Python, não. Não. Tá? O de Python é tudo na unha. Aquele específico de Python. Aqueles que são focados principalmente em desenvolvimento para desktop e para celulares, eles têm tudo visual. Entendi. Só que, diferente lá do App Inventor, que no App Inventor a gente arrastava o botão, soltava, mudava o nome dele, ia lá na parte de programação
e usava um bloquinho, né? Aham. Aqui não. O que vai acontecer? A hora que eu arrastar o botão e soltar, ele vai criar um botão no meu programa. Mas eu vou ter que programar todo o funcionamento do botão. Vou ter que digitar. Entendi. Tá? Ele não vai ter essa parte do bloquinho pronto ali. A coisa que eles têm, e todos eles fazem isso, e isso é muito legal, ele carrega para a gente algumas sugestões. Nós vamos ver aqui. Então, só vou minimizar aqui do lado os vídeos para mostrar para vocês o visual do nosso IDE aqui pronto, tá? Então, o que acontece? Olha só, eu tenho aqui uma parte visual, esse aqui é o nosso programa. Se a gente rodar ele, vai ficar isso aqui. Tá? Do lado direito aqui, eu tenho o meu gerenciador de solução. Então, eu tenho o nome do nosso projeto, que é o projeto 1, e tudo que tem dentro dele. Certo? Aí, vocês estão vendo que eu tenho aqui um programa.cs e eu tenho um formdesigner.cs. Esse Form1 Designer é esse cara aqui, ó. Tá aberto. O que ele é? Ele é o cara que vai me mostrar o programa na parte visual dele. Certo? Mas nós também temos a parte de programação. Tá vendo aqui, ó? Então, a gente tem os dois caras. Nós vamos mexer depois nos dois. Vocês podem ficar tranquilíssimos. Então, olha só. Só que ele não tem nada para eu acrescentar. Cadê os negocinhos? Os negocinhos estão aqui do lado. Tá vendo aqui, ó? Gerenciador, caixa de ferramentas e fontes de dados. Nós vamos aqui na caixa de ferramentas. Deixa ele processar ela agora. Isso é outra coisa, tá, gente? Todo IDE, ele costuma ser pesado para a máquina. Por quê? Porque ele está emulando toda a criação ali de um sistema, certo? A hora que eu fixar aqui, vocês estão vendo que tem o pininho aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Esse pininho, se eu clicar nele, ele vai ficar em pezinho assim, ó, igual esse aqui. E aí ele vai ficar aparecendo e esse meio vai reduzir um pouco, eu não vou ficar cortando do jeito que está aqui. Então, vamos lá. Caixa de ferramentas, está inicializando. Nós vamos, na hora que terminar de inicializar ela aqui, nós vamos acrescentar um botão aqui na tela. Então, vamos lá, olha só. Caixa de ferramentas. Vamos procurar por botão. Então, vamos lá, cadê? Controles comuns. Button. Tá aqui, ó. Vou arrastar e vou soltar ele. Ficou aqui. Ficou bem pequenininho. O que a gente vai fazer, então, só para deixar ele um pouquinho menos perdido? Eu vou diminuir um pouco a tela aqui. Vamos agora, vamos dar uma mexida nesse botão. Então, olha só. Tá vendo aqui embaixo, ó, botão 1? Vamos organizar ele. Então, vamos lá. Vamos mudar o texto dele. Cadê? Vamos aqui, text, ó. Text button 1. Vamos apagar, vamos chamar ele de botão iniciar. Vou dar um enter. Botão não está aparecendo porque ele está pequeno. É só a gente aumentar um pouquinho aqui. Certo? Botão iniciar. Texto está alinhado ao centro. Vamos aqui, ó. Só vamos ver se eu alinho ele um pouquinho melhor aqui. Beleza. O que nós vamos fazer agora? A gente vai programar esse botão para que quando eu clique nele aconteça alguma coisa. Então vamos lá. Dei duplo clique no botão.
tá? E aí eu vim para o form1.cs e ele já chamou. Lembra que a gente teve que digitar? Eu comecei a digitar tudo aqueles using lá no bloco de notas? Aqui ele já carregou para mim, ó. Vou usar o sistema, uma coleção genérica do sistema, um modelo de componentes, dados do sistema, desenho do sistema, tá? Então, tudo isso ele já chamou para a gente o que a gente vai precisar de acordo com o programa que a gente criou. Vou clicar no maisinho, ó. O que ele vai fazer? Ele vai minimizar para a gente. Ele está usando qual projeto nosso? Projeto 1. Criei uma classe parcial chamada form1 formulário, do tipo formulário, e temos um formulário, o form1, do tipo público, ou seja, todo mundo consegue acessar. Todo o programa tem acesso a ele. E dentro dele, ele vai inicializar um componente. Ó, abriu, fechou, inicializa um componente. Qual componente a gente tem dentro dele? Botão. Botão. Então eu tenho aqui um private void botão 1 clique. Então ele já está falando, quando o botão 1 for clicado, ele vai fazer alguma coisa, só que nós não definimos ainda o que é que ele vai fazer, tá? Então, nós vamos criar um comando aqui dentro. Nós vamos criar e vamos pedir para ele abrir uma caixa de texto. Então, como que a gente vai fazer esse comando? Então, olha só, presta atenção, olha que difícil. Message. Ó, deu um Ctrl espaço e ele me mostrou aqui tudo que eu posso com message aqui. Então, eu quero uma message box, tá? Então, message box. Eu quero mostrar ela. Então, ponto show. Certo? E dentro dela, eu quero que tenha o texto Hello World, que é o primeiro texto que qualquer programador faz em qualquer linguagem de programação quando a gente está aprendendo, tá? E, muito importante, gente, olha o que eu vou colocar aqui no final. O que eu coloquei aqui? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Qual que é a importância do ponto e vírgula? Vocês sabem? Para fechar o comando. Isso. Se você não fechar o ponto e vírgula, não colocar o ponto e vírgula, ele não lê, ele vai dar erro. Ó, vou deixar aqui. Se a gente tentar rodar, ele vai acusar um erro. Ele já está aparecendo aqui, ó, um erro. O que ele está falando para mim? Ó, na linha 22, eu estou esperando um ponto e vírgula. Linha 22, ponto e vírgula, sumiu o erro. Então, ó, maravilha! Tá? Vou salvar aqui e vamos ver se ele vai rodar. Está compilando. Está fazendo aqui embaixo, está fazendo a entrega da aplicação. Está inicializando. Vamos esperar ele. Só que esse aqui, gente, ainda não vai ser igual eu falei. Ele ainda não é o executável. Nós só estamos fazendo o quê? Testando o programa. Ó, compilação bem sucedida. Deu certo. Só esperar ele abrir agora.
Olha lá. Botão iniciar, tá aqui, ó. Se eu clicar nele, Hello World. Cliquei, fechou. Tá? Olha que difícil, gente. E se eu quisesse criar um executável? Aí eu tinha que compilar e depois gerar um executável, tá? Isso nós vamos deixar para fazer mais para frente, não é agora, nesse primeiro momento, certo? Alguma pergunta desse nosso primeiro contato aqui com o C Sharp, gente? Você vai passar só o superficial ou a gente vai até o final dele? Não, nós vamos fazer mais coisa nele. É que a gente está começando com o mais simplesinho, né? Entendi. Nós vamos fazer calculadora com ele, tá? Nós vamos fazer bastante coisa usando o C Sharp aqui. Então, olha só para a gente entender aqui. O que acontece? O C Sharp, ele é uma linguagem... Deixa eu marcar aqui, vamos lá. Deixa eu ir na tela em branco. Peraí, tela em branco é mais fácil da gente escrever. Então, olha só. Só relembrando, o nome dessa linguagem é C Sharp. Então, C Sharp, certo? Não é C hashtag, não é C sustenido, é C Sharp. O C Sharp, ele é um tipo de linguagem, e é isso agora a gente vai começar a trabalhar esses termos, tá, gente? Ele é uma linguagem de programação orientada a objetos. Certo? Nós temos dois tipos, basicamente, de linguagem de programação. Nós temos as linguagens de programação orientadas a objeto e nós temos as linguagens de programação estruturadas. Qual que é a diferença, então? Vamos entender um pouquinho. Nós vamos ver um pouco mais aprofundado depois, mas só para começar aqui. Na linguagem estruturada, o programa ele funciona assim, ó. Vamos lá, vou dar um desenho aqui. Imagina que esse quadrado é o programa, certo? E aí, dentro do programa, eu escrevo o meu código. Tudo na sequência, uma coisa embaixo da outra. Vamos imaginar que deu um problema com uma das variáveis e eu preciso alterar ela. O que eu teria que fazer na linguagem estruturada objeto? Procurar todo lugar que essa variável aparece e alterar ela lá dentro do programa. Vantagem. É um programa mais leve para rodar. Desvantagem. Qualquer correção dentro dele é mais trabalhosa, porque eu tenho que procurar e alterar tudo. Certo? Na programação orientada a objeto, vamos imaginar que esse cara é o nosso programa. Dentro do nosso programa, eu crio caixas. Cada caixa é o que a gente chama de classe. Certo? E aí o que acontece? Dentro das classes, eu coloco o que elas têm que fazer. E aí eu tenho o programa principal. Então, aqui é a minha classe, um outro aqui, que é a minha classe principal. Dentro da classe principal, o que é que eu faço? Eu mando o programa rodar, então ela é quem faz o programa rodar.
E, além disso, ela faz o quê? Ela chama as classes para realizarem suas atividades. Certo? O que acontece? Se eu precisar mexer em alguma coisa, por exemplo, deu um problema em uma coisa dessa classe aqui, eu vou só nela, mexo e automaticamente todo o resto funciona correto. Então, vantagem. É mais fácil de resolver problemas. Desvantagem. Qual será que é a desvantagem? O programa fica um pouco mais pesado. Porque ele precisa daquela máquina virtual que eu falei. Nesse cara aqui não tem máquina virtual. Tá? Ah, Marcelo, me dá um exemplo, então, de linguagem orientada a objeto. Do C Sharp, Android, Java, C++. Que mais? Oi? O iOS. Tá? Todas essas são classes orientadas, são linguagens orientadas a objeto. Exemplo de estruturada: C, Python, certo? Nós vamos ver isso um pouquinho mais com calma nas próximas semanas, dessa estrutura da linguagem, certo? Muito obrigado pela participação de vocês e até semana que vem.